Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de história aqui do NS Soccer. Pessoal, hoje a gente vai contar a história talvez de um dos vídeos que mais chamem a atenção sobre o futebol de antigamente, né? O futebol que compôs a nossa história até aqui. E vale a pena a gente ressaltar que é um vídeo muito legal, que eu já estava muito a fim de produzir há muito tempo. Tá? A gente vai falar sobre a Holanda de 74, mais especificamente do jogo contra a Argentina, e é claro, a gente vai dar todo o contexto, como estava a situação, o que aconteceu naquela Copa, mas principalmente a gente entender o impacto que essa seleção teve na construção histórica desse futebol que a gente presencia hoje. Então, se você gostou do tema, por favor, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. Eu tenho certeza que muita gente não assistiu a seleção de 74 e, principalmente, muita gente não sabe a importância que ela tem. Então, a gente aumenta a comunidade, trazendo mais pessoas para compartilhar esse momento aqui. Beleza? Então, a gente vai para uma rápida vinheta e, na volta, os melhores momentos e também o contexto da Holanda de 74 e, é claro, o confronto contra a Argentina, que foi o ápice desse futebol total. Fala pessoal, de volta e a gente já está aí com a campanha da Holanda de 74. Temos o primeiro jogo feito contra o Uruguai. Então, as primeiras imagens que vocês vão ter aí no YouTube, que vocês possam acessar, é contra o Uruguai. Vitória por 2-0. A Holanda joga muito bem, vence o Uruguai por 2-0. Depois a Holanda sofre muito para empatar com a Suécia, não no sentido de sofrer pressão, mas que não consegue produzir os gols necessários, e acaba finalizando a fase de grupos com uma vitória por 4-1 em cima da Bulgária. Então, a fase de grupos inicial termina com a Holanda conseguindo produzir 5 pontos. A gente está ainda falando numa época que a vitória valia 2 pontos, empate 1 e derrota 0. Então ela termina com 5 pontos e, é claro, uma grande campanha e principalmente o futebol que ninguém esperava. Não era algo que a gente tivesse acostumado a ver, a gente vai ver isso com mais detalhes quando tiver o vídeo. Tá? A equipe da Argentina perde para a Polônia na primeira partida, empata com a Itália e ganha do Haiti. A Argentina classifica em segundo por saldo de gols. Então a Itália e a Argentina têm uma campanha abaixo, a Polônia vai muito bem e a Haiti perdeu para todos ali dentro do grupo, tá bom? Depois, quando vai para a segunda fase, a gente está falando também de uma época onde você tinha duas fases de grupo da Copa do Mundo. Então a gente está falando de uma época onde você tinha uma primeira fase de grupo com 4 equipes, né, em cada grupo. Depois os 2 melhores iam para a segunda fase era feita uma fase de grupos. Quem ia para a final? Quem avançava para a final? As equipes com melhor campanha nessa segunda fase. Tá? E aí, no caso, o Brasil vence a Alemanha e a Holanda faz um 4-0, que é o jogo que a gente vai ver, contra a Argentina. Então, esse é o cenário que a gente está. Essa mesma Argentina perde para o Brasil, então o Brasil conquista a segunda vitória, e a Holanda vence a Alemanha Oriental. A gente está falando de uma época do mundo onde se tinha a Alemanha Ocidental e Oriental. Tá? Depois, na grande decisão, né, contra o Brasil, um 2-0 também em cima do Brasil, e aí a Argentina, num jogo que já não valia nada contra a Alemanha Oriental, empata em 1-1. Tá? Do outro lado da chave, a Alemanha Ocidental vence, né, os seus 3 jogos e passa à final. A Polônia vence os 2 e na última partida, assim como aconteceu aqui com Brasil e Holanda, basicamente uma semifinal, né, aconteceu entre Polônia e Alemanha. A Alemanha Ocidental leva vantagem, 1-0, gol do Gerd Müller. Tá? Na disputa de terceiro, o Brasil perde para a Polônia fica com o terceiro lugar, e a Holanda perde para a Alemanha. Tá? E aí é óbvio, quando a gente coloca esse cenário todo aqui e que a gente vai mostrar, a época a gente achava se achava, né, na época, que a Holanda era a grande favorita. Tá? E a gente vai ver o porquê desse favoritismo. Não que a Alemanha fosse uma equipe ruim, mas muito mais pela forma como a Holanda jogava. Era algo que não se tinha visto até então. E a gente vai acompanhar um pouco
Agora, também, obviamente, fazendo as análises a partir das competências, relações, né, relação com a bola, disposição de espaço, comunicação, ação, mas principalmente apreciando essa Holanda que a gente está vendo aí. Tá? São os melhores momentos do jogo. E aí vocês vão ver uma questão que é importante. Grande parte do momento, aí o Rinus Mitchell na tela para vocês, que é o treinador dessa Holanda, que é a grande influência do Guardiola, do Cruyff, que também virou a grande influência do Guardiola. Mas onde está o grande ponto ali para essa equipe? Né? Onde está o grande ponto que a gente vai conseguir observar? Quando a gente começa a observar essas ações, primeiro, o estilo de jogo de posse de bola que a gente tanto observa no Barcelona, na seleção da Espanha, ele chega muito depois que o Cruyff chega a Barcelona, né? Então esse é o primeiro ponto. E também o Rinus Mitchell também chega a Barcelona como treinador, mas principalmente dessa escola holandesa que vai ter, que vai se organizar, né, e vai instaurar como cultura, você tem através da figura do Cruyff essa implementação, né? E essa implementação passa muito pelo entendimento desse futebol total. Iago, o que isso tem a ver com o futebol atual? Quando você pega historicamente esse processo, você está olhando para um futebol que é muito... que é o pai, talvez, do futebol do Guardiola. Então aí o primeiro gol do Cruyff, né? Você está olhando para o futebol que é o pai do futebol do Guardiola, basicamente, que é justamente aí da onde surgiu essa Holanda. Você passa a ter uma construção histórica que vai desembocar em Barcelona, né, na equipe do Barcelona de 1992, onde você vai ter lá a presença com o Cruyff como treinador de um futebol total aplicado ao Barcelona, que é justamente o futebol que o Guardiola aprende, né, como jogador. Né? Então, perceba aí novamente como é muito próximo, ou visualmente mais próximo, do que a gente está acostumado a ver de melhores momentos do Barcelona ou do City, né? Que é um domínio constante, que é uma pressão constante, que é um número de finalizações mais alto, uma pressão direta ao portador da bola. Então, essa Holanda vai chamar muita atenção do mundo. Olha agora, né? Ela vai chamar muita atenção justamente nesse cenário, né? Onde ela consegue fazer essa pressão muito forte e tendo essa pressão muito forte, ela consegue gerar para a equipe adversária um desconforto muito grande, né? Que era o que a gente via muito naquele Barcelona do Guardiola, principalmente lá no começo, quando você tinha uma perda da bola e uma pressão logo na sequência, e aí, a partir disso, não só a recuperação da posse, mas pelo menos um atraso muito grande na criação. Perceba quando eles já vão marcando pressão logo de cara. Esse era o normal, tá? Isso era o jogo inteiro. Se vocês forem olhar o jogo no YouTube, vocês vão acompanhar que vem 3, 4, 5 jogadores no portador da bola. Isso a gente está falando de 1974. Então, assim, a exploração espacial era no outro ritmo, o tempo de jogo era diferente, tá? Isso é talvez o principal. O tempo de jogo era um pouco mais diferente do que a gente está acostumado a ver hoje. Aí, o segundo gol, né? O segundo gol da Holanda, 2-0 Holanda. E aí a gente vai entender um ponto importante. Quando a gente vai observando isso, né, a gente entendeu ali a parte principalmente da questão histórica indo para o Guardiola, né, essa é a base que vai gerar não só o Barcelona de maneira específica, né, mas também toda a trajetória do Guardiola e aí dessas linhas descendentes que vão ter com mais posse da bola, com uma marcação, pressão. Então, assim, quando a gente vê o Liverpool, por exemplo, com mais posse da bola, mais pressionando logo de cara, evitando, também tem uma origem muito postada nessa equipe. E era assim, era um futebol onde precisava ter essa intensidade toda, né? Precisava ter uma intensidade muito grande. E por que precisava? Porque justamente, se você errasse a pressão, você dava muito espaço para a equipe adversária. Então, toda vez que a gente estiver observando aí essa análise que a gente está fazendo, né, a gente está observando situações de melhores momentos aí, primeiro, de uma equipe que tem uma movimentação muito grande, não tinha uma posição, assim, tinha uma posição fixa no sentido de ter lateral, meia, mas onde você tinha uma movimentação muito grande desses jogadores, né? Então você tinha essa movimentação muito bem feita,
né? E a partir dessa movimentação, você não tinha jogadores específicos ocupando posições específicas. Você tinha uma variação muito grande, até pela inteligência de jogo que cada um desses jogadores tinha. Mas isso acabava acarretando também, não só na necessidade dessa inteligência, mas principalmente nesse entendimento do que era necessário para o jogo, né? Do que era necessário cobrir naquele momento. E outra vez, a gente está olhando aí, estamos falando de 1974, você poderia voltar a bola, recuar a bola para o goleiro, tá? Só para deixar claro aí essa última ação, tá? Para quem não está acostumado com o futebol um pouco mais antigo. Quando a gente estiver observando essa seleção, a gente percebe muito essas características de situações onde você vai conseguir, primeiro, gerar essa maior posse de bola, mas principalmente essa característica da pressão, de recuperar essa bola, de pressionar diretamente o adversário, de ter esse adversário sendo pressionado constantemente. E aí sim, você consegue gerar um desconforto muito grande numa época onde você guardava mais posição, né? Onde você tinha pouca mobilidade em relação ao que você tem muitas vezes hoje, né? Então, esse cenário que a gente está analisando das equipes é um cenário muito único e talvez aí a gente esteja olhando a seleção que auxiliou muito, né? A formação das equipes que vieram na sequência, né? Você tem uma forte influência dessa equipe já no Brasil de 82, você tem uma forte influência no mundo, né, especificamente, no próprio carrossel holandês, que veio depois, né, já mais próximo da década de 90, e aí você vai ter essa permanência dessa posse de bola, que era uma coisa que já vinha mais antiga, mas associada muito a essa pressão pós-perda. E aí, a partir dessa pressão pós-perda, você conseguir manter essa bola e conseguir organizar a equipe. Então, esse é um cenário muito bom. Aí, de novo, mais uma ação, e aí, é óbvio, pênalti não marcado, mas, de novo, você vai começar a ter umas organizações que você não tinha. E aí, esse talvez seja o grande ponto que a gente fale aqui da questão da história, né? Quando a gente observa muito essas questões, entendam uma coisa que é muito importante. Ao longo da história, você vai ter a formação de equipes que vão quebrar a rotina ou o que é rotineiro naquele momento. Tendo essa formação, você abre possibilidades para a existência de uma nova forma de enxergar o jogo. Tá? Aí o terceiro gol da Holanda, você abre a forma de possibilitar enxergar o jogo. Por que você vai abrir essa forma de enxergar o jogo? Porque você faz algo que ninguém fazia até então e demonstra através dos resultados como que isso pode ser feito, né? É óbvio, se essa equipe tivesse saído na primeira fase, nada disso que a gente está falando faria sentido. Onde vai estar a grande graça disso? Ela vai até a final, perde para a Alemanha, como a gente falou, mas principalmente ela tem um impacto visual muito grande e, é claro, para além desse impacto visual que ela passa a ter, e é claro que ela vai ter também um impacto direto na construção das ideias de jogo para uma geração. Então, ficaram-se perguntando à época o que poderia ser feito para vencer, né, para vencer aquela última partida. Então, nesse ponto que a gente está observando claramente uma equipe que deixou um legado para a história do futebol e que, principalmente, nesse legado para a história do futebol que foi posto aí pela equipe da Holanda, você tem aí, de maneira muito clara, uma linha, uma trajetória que foi ofertada através dessa seleção para as demais equipes que foram na sequência dela, né? Então, de novo, a gente pode ir percebendo como cada um foi deixando o seu legado. E é claro, né, a concepção que a gente falou no vídeo de ontem do Johan Cruyff, né, do futebol, não veio dele especificamente, né, no sentido de ele criou aquela visão. Mas ele já vem de uma linha de pensadores, como o caso do Remus Mitchell, que vai ofertar esse tipo de situação. E aí você vai aprimorando, né? Então perceba como tem uma história prévia, essa que a gente está contando agora, tem uma história posterior e como elas vão se complementando, como você vai entendendo o futebol de uma maneira diferente, né? E aí eu vou colocar para vocês aqui
uma imagem dessa pressão, né, que a gente falou aqui, a gente mostrou os melhores momentos, e aí eu acho que vale a pena a gente colocar a pressão que a gente falou aqui ao longo do vídeo. E aí, pessoal, essa pressão a gente pode ver nesses exemplos aqui. Então, olha como era a pressão em cima do portador da bola. Olha como acontecia, e aí você já recuperou. Aí, de novo, o Uruguai tentando sair com a posse da bola e a pressão de mais 2, 3 caras em cima. Então, você está falando de uma alta pressão, a gente vai ver alguns exemplos aí, tá? Numa linha alta de marcação, que não era o costumeiro da época, tá? Onde você tem a tentativa de tirar o conforto, mas principalmente de fazer esse futebol total que se falava, justamente porque você, ao fazer isso, você acaba tirando as posições fixas. Olha como vai subindo a linha de defesa. Olha como você vai tirando esse jogador da pressão. E principalmente, olha a quantidade de jogador para essa posição de impedimento da equipe do Uruguai. Então percebam como era muito difícil você jogar contra essa Holanda, que de maneira mais organizada depois foi gerar o Barcelona, foi gerar o Manchester City, foi gerar o próprio Liverpool no sentido de pressão, né, o portador da bola. Né? Então você acaba tendo, dentro dessas características, uma equipe muito difícil de ser enfrentada. Muito difícil. A equipe da Alemanha que vence, né, por mais que a gente acabe não lembrando, era uma grande equipe também. Ele está falando do Gerd Müller, está falando do Beckenbauer, de uma equipe muito boa da Alemanha. Né? E depois, em 78, se perde para a equipe da Argentina, do Mário Kempes, na Argentina. Né? Então, assim, ela deu um azar muito grande das finais que ela enfrentou, né? Principalmente dessa primeira, que era a mais difícil, na minha opinião. Mas nesse cenário, percebam como é feita a marcação, né? Como era muito difícil. Olha esse cenário. Olha, imagina isso acontecendo no seu time. Tá? Você é torcedor aí do Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Flamengo, enfim, qualquer torcedor aí que esteja nos assistindo, imagina isso acontecendo na sua equipe. E perceba como isso acaba por gerar um cenário muito único, muito diferente do que se via até então, muito diferente até do que se vê hoje em dia até. Né? Esse enxame que vai em cima do jogador ainda é muito difícil, né? Você tem uma coisa mais organizada hoje ainda, mais posicional, né? Mas perceba como isso é o início, é a primeira tentativa. E aí, a partir dessa primeira tentativa, você vai formulando as demais tentativas com esse cenário. Olha de novo, olha a marcação como vinha sendo feita. Isso é muito único, muito único. Então, assim, percebam como essa construção histórica, quando a gente fala das competências, quando a gente fala da importância de se observar o passado, é justamente isso. A gente vai observar o passado não com um olhar saudosista, mas entendendo que, graças ao que eles fizeram aí, as pessoas enxergaram o jogo de uma maneira diferente para fazer outras coisas. Não para replicar, mas para entender quais são os pontos positivos dessa equipe, pontos falhos dessa equipe, e para ir evoluindo, seja numa linha ou em outra. Então é sempre muito importante entender esses pontos, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês gostem e deixem outros aqui comentários com outros vídeos, outros jogos que vocês queiram que a gente assista aqui, melhores momentos, algo do tipo, jogo que marcou a tua infância, por exemplo. Traz para cá, a gente vai trocar uma ideia, combinado? E é claro, se gostou do vídeo também curta e compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Vídeo novo todo dia às 9. E é claro, agora temos também, além dos vídeos longos, também temos os shorts com análise da Premier, da Série A Team, da La Liga, da Bundesliga e da Champions League. E é claro, vai ter do Brasileirão também, tá? Mas essas competições já estão aí acontecendo, a gente já vai fazer análise a partir dessa semana e já da próxima, a gente vai ter alguns vídeos dos principais jogos e um comentário geral da competição, beleza? Então, muito obrigado pela audiência e pelo carinho, um grande abraço a todos e valeu!